A santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesta noite maravilhosa, a que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui, meditando os conselhos da palavra do Senhor. Amém? Bendito é o nome santo do Senhor. Queremos dar graças a Deus por nós estarmos aqui nesse momento que o Senhor tem nos proporcionado, e nós aqui meditarmos na luz da sua palavra, nesse canal Tudo Se Fez Novo. Quero agradecer desde já os irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, porque sabemos, nós estamos aprendendo muito, né, com a palavra do Senhor, e a qual Ele vem esclarecendo toda a verdade e fé aos nossos corações. Amém? A qual nós vamos estar colocando em prática aquilo que o Senhor ensinou. Irmão e minha irmã, eu quero agradecer a todos nesse momento maravilhoso. Amém? Costumo dizer que esse canal nasceu do coração de Deus para os nossos corações, e nós estamos aqui apenas nutrindo aquilo que o Senhor já tem preparado. Amém? E nesta noite Ele tem preparado sobre as cartas de 1 Tessalonicense e o 2 Tessalonicense. Amém? Nós, desde o início, nós estávamos meditando lá no início da igreja de Tessalônica, do nascimento da igreja, do surgimento da igreja, lá em Atos capítulo 17, e agora aqui nós estamos acompanhando as cartas, primeiro e segundo as cartas aos Tessalonicenses. E nós estamos aqui no capítulo 4. Gostaria que todos os irmãos e as irmãs estivessem já com a Escritura Sagrada, porque eu costumo falar que a palavra de Deus, ela diz que vos examinais as Escrituras Sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque ela testificam de mim. Amém? Então eu gostaria que todos estivessem ali, lendo o capítulo 4, a partir do versículo 13. Estamos aqui meditando sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Amém, irmão? Esta vinda tão ansiosamente e cheio de esperança e fé nós estamos aguardando. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar aqui então, glórias a Deus, lendo com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Amém? Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro dos senhores no ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glórias a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui realmente tentando compreender aquilo que o Senhor já tem falado na luz da santa palavra de Deus, a qual nós entendemos, aleluia, a vinda do Senhor. Precisamos entender, irmão. E nós estamos falando sobre aqueles que dormem no Senhor, irmão. Aqueles que dormem no Senhor. Não é a alma que dorme, o nosso espírito, né? Porque Deus, desde o início, desde o princípio, Deus criou. Nós vamos aqui dar uma recapitulada, que Deus criou o homem lá em Gênesis, do pó da terra, e formou e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o fez alma vivente. Então Deus, ele criou o homem em espírito, que possui uma alma e que habita no corpo. Glórias às esses três elementos harmoniosos, irmão, harmonioso, que Deus então ele criou o homem, irmão. Um é ligado com o outro, um depende do outro. Quando se fala alma, se fala espírito. A alma vivente é quando ela está na terra. Aquela alma vivente que está na terra, está se referindo ao homem, referindo
ao espírito do homem, amém? E que habita no corpo, né, irmão? Por enquanto este corpo, esse tabernáculo de carne imperfeito, que depois do pecado ele se tornou imperfeito. Aquilo que era incorruptível tornou corruptível. Aquilo que era perfeito tornou imperfeito. Amém? E é exatamente isso, irmão. Quando então aquele que, portanto, o cristão que morre ou dorme no Senhor é o corpo que dorme. A alma vai para o céu e quando Cristo voltar, ele precisará trazer com ele do céu para a terra a alma dos cristãos, irmão. Nós estávamos falando sobre isso. Aqueles que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, descansaram em Cristo, confirmando que eles estavam antes na presença de Deus. Essa volta de Cristo também é física, tangível, corporal, embora Cristo esteja presente por toda parte em sua divindade. Nós vimos lá em Mateus 28 e 20, a qual ele aparece também, né, aos discípulos, né? Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece a todos os discípulos, ali ele come com os discípulos, né? E você vê, olha, em carne e osso, amém? Agora, nós falamos, irmão, que a alma, ela é viva, glórias a Deus. Lembra que nós fizemos um exemplo da... glórias a Deus, o sono, que implica ali a expectativa de acordar. Lembra que nós falamos, quando está dormindo, nós vamos ter que acordar um dia, ou seja, se não acordar é porque está morto, não está dormindo. Fisicamente aqui nós estamos do sono, o sono do corpo, não a morte, não o sono da morte, mas o sono do corpo. Então o sono é algo passageiro, é limitado no tempo. E não é definitivo, vai acordar. Nós também vamos acordar um dia quando a trombeta de Deus ressoar. Os mortos em Cristo ressuscitarão, ouvirão a sua voz, levantar-se-ão dos seus túmulos. E é isso que Paulo está ensinando a verdade. Nós explicamos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre isso. Nós estamos dormindo fisicamente. Estamos vivos, respirando, né? Respirando. O corpo está descansando. E a mente também, de certo, ela está descansando, mas ela está ligada, ela está acesa, os nossos neurônios. Então o sono, por exemplo, o sono do REM, o cérebro se comporta como se estivesse acordado, vigília, né? Na região, entretanto, apresenta a elevação dos sinais de oxigênio na região, embora os músculos esqueléticos estejam completamente anestesiados, incapazes de se mover temporariamente. Lembra que nós falamos? Então esse é o sono, Mesmo dormindo, o nosso cérebro ele está em atividades. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque lembra que nós demos exemplo, à medida que o sono chega, nós desconectamos da realidade. Nossa consciência do ambiente que nos cerca vai mais ficando cada vez menor, enquanto nossas sensações vão enfraquecendo, até que passamos do outro lado. Então, os cientistas estudaram essa perca de contato progressiva e chegaram à conclusão que o cérebro apenas se isola desta forma durante o sono, mas há atividades dos neurônios. Então é da mesma forma, irmão, como se nós estivéssemos dormindo aqui. Se nós, por exemplo, nós falamos também se por quanto nós estamos dormindo, se alguém mexer com uma pessoa, ela vai acordar, é lógico. A menos que esteja morta. E se a pessoa, enquanto estiver dormindo, escutar um som, um barulho estrandante, alto, ele vai acordar. Ou seja, quando o som ultrapassa o córtex auditivo, o cérebro responde e o cérebro responde, irmão. Então, o sono e os sonhos são atividades mais famosas do cérebro durante a noite. Então, nós sonhamos durante a noite, irmão. Se nós escutarmos um barulho muito alto, se nós pudermos ouvir, ultrapassar essa audição auditiva do nosso ouvido, nós vamos acordar. Então é dessa maneira. Quando nós dormimos no Senhor, morremos no Senhor, o nosso corpo que está no túmulo, está morto, mas a nossa alma, nosso espírito está com Deus. Então é da mesma espírito, porque o homem, Deus ele criou um homem espírito, que habita uma alma e que possui um corpo. E nós vamos habitar com o Senhor dessa mesma maneira, em espírito,
É necessário que o homem, busque a Deus em espírito, em verdade, não é isso? Você tem que crer em espírito e verdade. Então o homem foi um ser espiritual para reinar com o Senhor Jesus em espírito, embora ele esteja um corpo, não um corpo como este, um corpo misterioso, um corpo glorioso, ressuscitado, um corpo glorioso ao qual nós vamos ser ressuscitados com esse corpo. Então, nós vamos viver com o Senhor. A matéria, o nosso cérebro aqui não vai entrar, essa massa cefálica não vai entrar no reino da nossa carne, mas o nosso espírito está ligado com o Senhor. Eu fiz um exemplo de quando nós dormimos aqui. Quando nós estamos dormindo, na verdade, nós estamos ligados, estamos acesos, desde que você não esteja morto, é lógico. Então, nós estamos. Então, dessa mesma forma, irmão, que nós estamos com o Senhor, reinamos com o Senhor quando nós dormimos. Eu tenho falado isso, irmão, e falamos também que as almas, o que elas estão fazendo lá no céu, se nós estamos vivos. Nós estamos lá, várias referências aqui, nós falamos sobre Apocalipse capítulo 7, versículo 15, né? Como também clamando no céu, as almas estão clamando no céu, as almas estão descansando a sadiga do céu. Apocalipse 14, versículo 11. Almas veem a face de Cristo, Apocalipse 22, versículo 4. As almas estão no céu trabalhando e servindo, Apocalipse 22, 5. As almas estão lá no céu reinando com Cristo, Apocalipse 1, 20, capítulo 1 ao 4. Reinando com Cristo de tal maneira que elas não estão lá inativas e nem inconscientes. Elas estão lá agindo, elas estão em ação, elas estão lá percebendo a beleza, estão lá glorificando a Deus, elas estão lá servindo a Deus, elas estão na presença de Jesus. Amém? Elas estão lá reinando com Jesus Cristo. Então, portanto, amados irmãos, os mortos estão em Cristo. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Com Ele. Amém? Isso que nós temos que entender. E lá em versículo 18, nós estamos falando, consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras, irmão. Então nós não temos que especular, não, especulações, não, irmão. Nós temos que entender e ver e crer que é isso que a palavra ela transmite, irmão. Amém? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A doutrina bíblica sobre a volta de Cristo pretende trazer consolo aos aflitos e não especulação futura aos curiosos, né, irmão? Tem muitos aí curiosos aí que não vai nos levar a lugar nenhum. Agora precisamos entender uma coisa: a teologia sistemática chama esse intervalo entre a morte e a ressurreição de estado intermediário. Né? O que seria esse estado intermediário? Observe. Observe você. Aqueles que morrem em Cristo já estão no céu, estão na glória, mas não estão ainda desfrutando da glória na sua plenitude absoluta. Por que não? Porque, na verdade, nós somos criado o homem, como nós falamos, um corpo, alma e espírito. Não é isso? O homem espírito, que habita que possui uma alma, o seu sentimento, a maneira de agir, de pensar, de falar, e que, embora habita em um corpo. Então, e antes da ressurreição, quem está no céu? Como nós vimos, apenas a nossa alma, nosso espírito, ou seja, o nosso espírito. O corpo, não. O corpo ainda está na sepultura. E o pó voltará, assim como da terra, do pó ele surgiu. Né? Ele voltará para a terra, o nosso pó, e a nosso espírito voltará a Deus, a qual ele deu. Foi Deus que soprou em nossas narinas o fôlego da alma e o fez alma viva. Ele soprou o espírito de vida. O espírito de Deus estava sobre o homem. O Espírito Santo estava sobre o homem antes do homem pecar, amém? Quando o homem era perfeito. Então, o espírito volta a Deus, o que o deu. Então, este estado intermediário, amados irmãos, nós poderíamos chamar de um caráter provisório. Quem diz isso é o teólogo Da Vinci. Ele disse por 3 razões. Primeiro,
Esses irmãos nossos que perceberam estão no céu, agora limitados a esse céu, sem que possua ainda a terra, a qual juntamente com o céu lhe foi prometido como herança. Amém? Quando nós estivermos no corpo de glória, nós vamos reinar com Cristo, não só no céu, mas em novos céus e nova terra. Olha a grandeza disso. O próprio Senhor, Jesus, ele fala. Terceiro lugar, é o estado intermediário, por quê? Porque esta alma, o espírito glorificado, está ainda vivendo despojado do corpo. Nós estamos espírito, está despojado, não temos um corpo, né? Terceiro lugar, a comunhão com todos os santos pode se conhecer somente na comunhão com todos os santos. Pode se conhecer a plenitude do amor de Cristo, pois esta família que está lá no céu não está completa, até que o último dentro do projeto de Deus seja remido, lavado e comprado no sangue do Cordeiro. Amém? E venha proclamar o nome de Cristo. Então essa família que está lá no céu também, em termos de quantidade, está incompleta. Mas diz Paulo que só vamos compreender a plenitude e a extensão do amor de Cristo com todos os santos, quando todos estiverem na glória, quando toda a família estiver reunida, quando nós formos um só rebanho, então nós estaremos com Ele, com Jesus Cristo, e nós reinaremos com Ele para sempre, para sempre, para sempre, irmão. Amém? Então nós temos que compreender aqui, nesse momento. Terceiro, os mortos em Cristo virão com o corpo em glória. Observe o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Observe, você, que quando Jesus vier em glória, ele será acompanhado de um grande séquito, de uma grande multidão, de uma grande e gloriosa caravana, podemos dizer assim. Quem comporá essa caravana? Os anjos. Quem mais comporá essa caravana? Os remidos, os espíritos dos santos aperfeiçoados que já estão reinando com ele no céu. Nenhuma alma ficará, nenhum espírito ficará, nenhum sequer que reine com Cristo agora ficará lá no céu. Todos descerão com ele em glória, entre nuvens, nesse glorioso cortejo. Esta é a verdade que Paulo está nos ensinando nesse versículo 14. Amém? Ele reinará com todos os seus santos. Então ele trará dos céus as suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos, com seus corpos gloriosos, e assim partem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem sempre com ele. Olha só, na ressurreição, irmão, quando ele vier, no piscar de olho. Amém? Os túmulos serão abertos, ouvirão a sua voz e eles serão ressuscitados no corpo glorioso. Tomarão esse corpo glorioso, glórias a Deus. Portanto, a ressurreição é uma doutrina central da fé cristã, incluindo a ressurreição de Cristo e, por fim, a ressurreição de todas as pessoas. Amém? A resposta à pergunta sobre como os mortos podem ressuscitar. Então, esta é uma pergunta de como todos os mortos podem ressuscitar quando os corpos deles estiverem totalmente deteriorados. Não é um problema para o Deus sobrenatural que criou o mundo e tudo que há nele. E tudo que nele há. A ressurreição trará uma nova realidade. A existência humana glorificada, como confirma em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 53, que nós já lemos. O corpo ressurreto dos cristãos será semelhante ao de Cristo ressurreto. 1 João capítulo 3, versículo 2. Incorruptível e imortal, está lá. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 39 e 40. Não é? João capítulo 20, do 20 ao 27. Todos poderão ser reconhecidos como foi Cristo.
Todos serão reconhecidos, irmão. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Não vamos perder a nossa identidade. Amém? Quarto, os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Versículo 15 que nós temos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos aos que dormem. Está lá, versículo 15. Amém? De 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Os que morrem em Cristo estão em duas os que morrem em Cristo estão em desvantagem aos que estiverem vivos. E Paulo diz, de modo algum, de forma alguma. E Paulo vai dar duas razões aqui. Primeiro, porque quando um salvo morre, a sua alma entra imediatamente no gozo. Porque uma pessoa que morre em Cristo não está em desvantagem aos que está vivo. Porque quando um salvo morre, imediatamente a sua alma já entra no gozo do céu. E a Bíblia diz que na presença de Deus tem plenitude e alegria. Como nós podemos lá ver em Salmos, né? Tu me guias com teu conselho eterno e depois tu me recebes na glória. Essa é a fala de Asaf. Salmo 73, versículo 24. Entendeu? Hebreus 12, 23 diz que o Espírito dos santos na hora da morte é aperfeiçoado e entra no céu. Que é algo maravilhoso. O nosso espírito, a nossa alma não tem condições de entrar no céu sem aperfeiçoamento. Então Deus opera o milagre da perfeição, do aperfeiçoamento para nós que morremos em Cristo para entrar na glória. Olha que maravilhoso. É por isso que a Bíblia prossegue para dizer o seguinte, que para nós a morte é um lucro. A Bíblia diz que ela é preciosa aos olhos de Deus, é um estado de bem-aventurança, porque morrer para o crente é partir para estar com Cristo, é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então, no momento em que um crente fecha os olhos aqui, ele entra na presença de Deus imediatamente. Então, é isso que nós acreditamos, irmão. Isso que nos conforta e nos consola. Amém? Segundo, não tem desvantagem, porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes dos vivos serem transformados, ou seja, arrebatados, sem se esquecer que eles já estão em Cristo, seu espírito, embora isso vai ser num átomo de tempo. Então, não tem desvantagem nenhuma, irmão, porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, antes daqueles que estão vivos serem transformados, arrebatados, amém? Sem esquecerem que já aqueles que já morreram em Cristo já estão reinando com Cristo, amém? E embora isso vai ser num átomo de tempo, é uma coisa muito sem que nós não podemos imaginar. Em 1 Coríntios capítulo 15, 51 ao 52. Né? Nós podemos ler lá, glórias, 1 Coríntios. Glória a Deus. Ele fala. Olha aqui. Cinquenta e um, 52. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então, nós podemos ver e entender aí, irmão, esta gloriosa e maravilhosa mistério de Deus. Amém? Quem vai ser, o que vai ser num piscar de olhos? Os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Essa palavra grega que aparece em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, no instante ou no momento, é uma palavra grega átomos, usada em relação de tempo. Representa uma unidade de tempo extremamente pequena, um flash, um segundo que pode ser um segundo
que pode ser regulado para 1/10, 1/100 e 1/1000 de segundo. A volta de Cristo será em um segundo atômico, irmão. Amém? É uma coisa assim, segundo atômico. É 1/1000. Glórias a Deus. Amém? E a palavra grega átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. E a palavra átomo, até bem recentemente, um átomo era indivisível, não cortado, não poderia ser dividido. E esta palavra átomo descreve um período de tempo tão breve, tão curto, que ela era usada, por exemplo, num faiscar de uma estrela, ou para o dadejar da cauda de um peixe, ou para abrir seus olhos. Vai ser nesse instante, esse átomo do tempo, que Jesus virá. Olha que maravilhoso, irmão. Então a Bíblia chega a dizer que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e chega ao Ocidente. Vai ser uma vinda não apenas rápida, vai ser surpreendente, como um ladrão que quando menos espera ele aborda uma pessoa à noite. É assim que vai ser, irmão. Por isso que nós temos que estar bem atento. E diz o texto que antes dos vivos serem transformados, os mortos vão ressuscitar, de tal maneira que uma pessoa que morre em Cristo, ela não está em desvantagem, em hipótese alguma. De forma alguma ela está em desvantagem. Observe, uma coisa importante aqui. Quando a Bíblia diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação a quem? Ressuscitarão primeiro em relação aos outros mortos ímpios? É isso que Paulo está ensinando? Que estaria pregando aqui? Será que Paulo está aqui ensinando duas ressurreições? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos transformados, arrebatados juntamente com eles. Ou seja, Paulo não está pregando uma diferenciação entre duas ressurreições. O Paulo não está fazendo uma comparação entre crentes ou incrédulos, de jeito nenhum. Paulo está fazendo aqui uma comparação entre dois crentes, os crentes que morreram em Cristo e os crentes que estão vivos na volta de Cristo, irmão. Então vamos descartar a hipótese dos ímpios aqui. Não está entrando aqui os ímpios, irmão. Amém? Está falando do crente que morreram, que vão ser ressuscitados, e os que vão ser transformados quando vier o arrebatamento. E o assunto aqui não é os ímpios. Esse texto não está tratando da ressurreição dos ímpios, porque Paulo está nesse texto respondendo uma pergunta específica da igreja de Tessalônica. Como que fica o crente em Cristo que morre? Ele fica em desvantagem? Paulo diz, não, ele não fica em desvantagem. Segunda verdade, que esse texto nos mostra é sobre a ressurreição dos mortos. Versículo 15 e 16. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isso nós os vivos, o que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é preciso dizer, em primeiro lugar, que os gregos sujeitavam a doutrina da ressurreição. Sujeitavam. Quando esteve em Atenas, ele falou da ressurreição. Diz o texto, que eles escarneceram de Paulo. E é importante lembrar que Tessalônica é uma cidade grega. E dessa maneira, aqueles crentes neófitos, ou seja, novos, eram egressos exatamente dessa cultura grega, ou seja, eles eram separados, eles estavam distantes dessa cultura grega, amém? Não faziam parte da comunidade cristã. Então sabem por quê? Porque a grande esperança dos gregos não era a ressurreição, a grande esperança dos gregos era livrar-se do corpo. E a teologia dos gregos, ou seja, a filosofia, mais certo dizer, ensinava que o corpo era
claustro, era uma prisão da alma. Então a virtude não era a ressurreição. A virtude era livrar-se do corpo. Então, quando Paulo saiu pregando a ressurreição para eles, aquilo era uma coisa absurda. Aquilo estava na contramão das convicções dele. Por isso que eles escarneceram de Paulo. Eles não acreditavam. Eles eram como os saduceus na época de Jesus, que também não acreditavam na ressurreição. Então Paulo vai mostrar para essa cultura que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Observe o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois sabe qual era a heresia que ingressou na igreja na região da Grécia, tanto em Tessalônica como em Corinto, que também era uma cidade grega? Era o seguinte: eles até acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles não tinham problema em acreditar que Cristo ressuscitou. Mas ao mesmo tempo que mantinham uma crença na ressurreição de Cristo, eles não acreditavam que os mortos em Cristo também pudessem de igual modo ressuscitar. Então esse era o problema, justamente por causa da cultura deles. O que Paulo vai ensinar agora, nesse versículo 14, é que as duas crenças andam juntas. Você não pode crer em uma sem crer na outra. Porque a ressurreição de Cristo é a base, é o alicerce, é a garantia, é o penhor da nossa ressurreição. Se ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Essa é a grande tese de Paulo nesta carta e nas cartas de Coríntios. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura de que estava na mente dos coríntios. Esse texto aqui vai explicar essa tensão que estava na mente dos coríntios e não na mente dos tessalonicenses, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 20. Observe que o que estava se tratando. Vamos lá ver. Isso aqui é importantíssimo. Olha na mente deles aqui, imaginávamos. Ó, capítulo 15, versículo 12 ao 20. Eu vou ler. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Amém? Glórias a Deus, irmão. Então nós temos que entender uma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aqui nós podemos ver se seremos... nesse texto, é o seguinte, observe que o que estava se espalhando nas igrejas gregas com a respeito da ressurreição. Era comum pregar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não estavam acreditando que os mortos ressuscitariam. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Até então que era comum pregar que Jesus tinha ressuscitado. Amém? Dentre os mortos, pois afirmam alguns dentre vós, eles mesmos afirmavam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Bom, eles acreditavam, mas eles não acreditavam na ressurreição daqueles que morreram. Eles não acreditavam que poderiam ser ressuscitados. Então, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Amém?
e a vossa fé. O argumento de Paulo é o seguinte: não dá para você crer na ressurreição de Cristo e ao mesmo tempo negar a ressurreição dos mortos. Se você professa a ressurreição de Cristo, você tem que crer na ressurreição dos mortos. Se você crê na ressurreição dos mortos, você tem que crer na ressurreição de Cristo. Não tem como. Não. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém? E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Observe então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: sem escatologia, sem crença na ressurreição, sem crença numa vida futura de bem-aventurança, de cristianismo, não tem nenhuma perspectiva de esperança para ninguém. Então nós somos os mais infelizes.